Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som, um podcast totalmente dedicado a falar de música, produzido em parceria com o estúdio Ori Music Lab e a distribuidora Trattori. Também na grade de programação da rádio online Dub Lab Brasil. Além de conferir no seu player preferido, dá para ouvir o podcast também no YouTube, que já está atualizadíssimo. Também você confere e fica sabendo mais através das redes sociais, especialmente do Instagram, @SabeSomPodcast. Seguindo com o nosso monotema Carnaval, difícil começar o ano sem pensar em outra coisa, mostrando o lado invisível de quem faz e conhece o Carnaval por dentro. E o Carnaval também é assunto familiar, passado de pai e mãe para filhas e filhos. E para falar desse lado da festa, convidei hoje a percussionista Vitória dos Santos, do Agora Vai. Oi, Thiago. Oi, Vitória. Vi, para começar, me conta do seu primeiro Carnaval do Agora Vai. Ai, meu Deus. Eu não fui, não desfilei. Fiquei de castigo. Eu e meu irmão, Gabriel. Não me pergunte o motivo, não sei. Mas a gente ficou trancado no quarto, ouvindo o bloco, dando volta no quarteirão. Eu gostaria de saber o que eu fiz. Eu não sei. Alô, Carlota. Valeu, mãe. Nunca vou esquecer. Ai, sensacional. Carnavais inesquecíveis. Inesquecíveis. Os carnavais que eu não passei. Bom, o podcast aqui, o assunto é música, mas é muito difícil falar de carnaval e não falar de todos os outros aspectos também da festa. É uma festa política. Eu acho que talvez seja a maior manifestação política dentro do que são as manifestações culturais todas do país, né? Para começar, assim, um pouquinho da ficha técnica do Agora Vai. Começou em 2003. Lá na vila onde eu morava, uns amigos nossos da companhia de teatro, de grupo musical, basicamente o pessoal do teatro. Não ia viajar no carnaval, não tinha dinheiro, tinha que trabalhar, então fazia churrasco. O Emerson Boy, do Jegue Elétrico, ligava pra gente: Oi, Carlota, e aí, churrasco hoje? Claro! Onde vai ser? Então, na sua casa. Sensacional. Aí chegava todo mundo, a gente ficava lá bebendo, tocando. E aí um dia falaram: não, vamos fazer um bloco. Vamos fazer um bloco de carnaval, andar aqui no quarteirão. Aí criaram um bloco do Jacaré. Só que ficou todo mundo chapado e não conseguiu sair. Aí no ano seguinte, alguém gritou: agora vai! E aí ficou o nome, a gente deu a volta no quarteirão, primeiro ano, as portas fechando, o Ponto Chique fechando. Todo mundo fechando as portas dos bares, a padaria fechava a porta. O que é esse bando de moribundo passando aqui? Aí no ano seguinte o pessoal já foi começando a abrir as portas. Aonde que foi isso? Ali na rua Tajipuru. Tá. Perto do metrô Barra Funda. Muito bem. Aí a gente decidiu que ia subir o Minhocão. O Minhocão ficava fechado na terça-feira. Sim. Aí era a passarela perfeita, né? A ponte pro infinito, que a gente chama. Saímos no Minhocão até 5 anos atrás. Quando... 5? É. Nossa, faz tanto tempo assim que eu não vou. Faz. Desde que começou a charanga. Exato. Eu acho que no primeiro ano da charanga foi o primeiro ano que a gente... Foi o último ano. Não, acho que foi o primeiro ano que a gente saiu embaixo. Ah, pode ser. Porque esse último ano a gente chegou e até ali a boquinha, mas não subimos. Porque era a gestão do Haddad. E todos nós somos simpatizantes do Haddad. Sim. Bastante simpatizantes. Muito. E autuaram a prefeitura se a gente subisse. Então foi uma pegadinha. Avisaram a gente um dia antes do desfile. Até lá tava tudo certo, que a gente ia subir. Aí um dia antes falaram: ó, se vocês subirem, a prefeitura paga uma multa de sei lá quantos milhões. Aí a gente escolheu não subir. Muito bem. Mas nessa época de Minhocão, como é que era? Porque muita gente não lembra ou não prestava atenção no Carnaval de São Paulo, embora ele acontecesse, nunca deixou de acontecer.
Mas ele era visto de uma outra forma pelo poder público, especialmente pela prefeitura, que é quem rege, né, o evento. Nessa época ainda não tinha caído exatamente a proibição, era meio na raça, né? E como que era nessa época? Porque hoje, né? Hoje todo mundo sabe. Hoje a partir do dia 15 de fevereiro, você abre a porta do seu armário, sai um bloco de carnaval de dentro do armário, né? É verdade. Hoje virou um business danado, todo mundo aí querendo se aproveitar e tal. Mas como que era nessa época? Que a gente sabe, tinha uns 15 blocos na cidade. Vai Quem Quer, os Esfarrapados, o Bloco do Candinho. Eram poucos blocos, que a gente sabe, né? Nós procurávamos o poder público incessantemente, para que a gente não ficasse fora da lei. Procurávamos a CET, procurávamos a polícia, procurávamos a prefeitura para perguntar. Então, a gente tem um bloco, a gente vai sair, tem alguma regra, tem alguma coisa? Eles estavam um pouco se lixando pra gente, então a gente saía mais tranquilo, né? Só que quando começou a crescer bastante e incomodar algumas pessoas, eles foram tendo que organizar aquilo dentro do sistema deles, né? E aí é o que a gente tá vivendo hoje, mega business. Mas o mais importante de tudo isso é que, apesar de todos os pesares, apesar de todos os percalços, é maravilhoso, né? A gente sempre saiu, todos os amigos ficavam esperando o ano inteiro para ir lá para casa. O carnaval sempre começou muito antes, nos ensaios que a gente sempre fez todas as terças. Terça-feira é o nosso dia oficial. A gente sai na terça gorda, mas ensaia todas as terças. A gente começou no Bar do Café, que é um cara muito importante ali na Barra Funda, que é um folião de carnaval de muitos anos atrás, do Camisa Verde. Ele que inseriu muito a gente na história do grupo da Barra Funda e na história dos blocos que subiam a Alameda Olga. Ele que levou a gente pro Camisa. Minha mãe teve uma ala, um ano lá. Olha só. Bem legal. Então a gente esperava o ano inteiro para chegar o dia, todo mundo chegava em casa lá cerca de 10 horas da manhã. Minha mãe já estava cozinhando desde o dia anterior, minha mãe, minha avó. A família sempre unida, cozinhando desde o dia anterior. Então, maquiagem por toda a casa, glitter, dentro da privada até. Só não tinha na comida, só depois. Então, a gente morava na Rua Tajipuru e saía ali no Minhocão. São 50 metros de distância. Tanto que quando a gente se mudou o bloco, a gente teve que se mudar ou alugar uma casa perto do bloco também. É uma necessidade. Sim, imagino. Vig, fazendo um ping-pong aqui de mais ou menos como é que é a estrutura do Agora Vai. Quantas pessoas tem na rua tocando? Entre 100 e 150. Existe alguma organização de ala? O que tem de instrumento? Esse ano temos surdos de primeira e segunda, só um surdo de terceira, caixas, malacacheta, timbal, djembe, chequerê e agogô. O Agora Vai também tem um carrinho de som ali, não tem? Tem, a gente esse ano sai com um mini trio. E quem que vai no trio? A Carlota Joaquina e a Paula Klein. As rainhas fundadoras, criadoras, elas que desenvolvem, que trabalham o ano inteiro para esse bloco acontecer. É elas que você encontra nas reuniões da prefeitura. Opa! Colegas de reunião. Exato. São elas que vão lá em cima. Tem cavaquinho, que o pessoal vai revezando. Antônia, o Léo. E esse ano temos naipe de sopro. Olha que maravilha. Que luxo, é a primeira vez. Olha é uma só. grande novidade. Muito bem. Conta mais ou menos como é que foi o percurso do primeiro carnaval de Castigo até começar a dar uma... Coordenar é uma palavra muito forte, né, pro Agora Vai, mas de estar ali conduzindo a percussão. Primeiro ano eu não saí, segundo ano eu estava muito adolescente. Mas como era uma coisa que acontecia dentro da minha casa, eu não tinha muito para onde correr. Então eu resolvi que eu ia tocar caixa. Então, desde pequena, eu fui tocando caixa, isso com uns 11, 12 anos. Eu já tinha participado do Oriaxé, tocando chequerê, então tinha que estar no carnaval. Era uma coisa quase que natural.
E de tocadora de caixa, fui me tornando a chefe do naipe da caixa, assim, como se houvesse uma organização, né? Porque o bloco sempre quis ser muito anárquico, sempre... quis ser, não, sempre foi. É ainda, né? É ainda. É um bloco onde não tem regras duras, nem nada. É um lugar para você ser livre. Na bateria também. Então, por mais que nos ensaios a gente sempre ensaiou com poucas pessoas, mas no dia sempre apareceram os amigos músicos. Na realidade, nossos mestres são maestros, são pessoas importantes que foram desistindo, porque a bateria de não ritmistas é bem caótico, mas sempre deu certo. Sim. Como a gente desfila com uma marchinha só, depois de 20 vezes tocando... Né? Os parafusos... Você vai se acostumando. Os parafusos vão se apertando ali. E a gente fica 5 horas tocando a mesma música. Então, se não decorar, pelo amor de Deus. Só que, Thiago, eu tô há 3 anos como mestra da bateria ali. Sim. E esse ano, estou tomando medidas drásticas. Uau! Porque, pelo simples fato de que a gente quer ter uma bateria legal, forte... Todo mundo se ouvindo, todo mundo realmente aprendendo e tocando, né, o instrumento. A gente tem uma grande problemática lá, que é, assim, nossas problemáticas, que são problemáticas que não são problemáticas porque a gente está no carnaval, tá brincando. Sim. Mas a gente faz uma proteção, uma corda humana, a gente já tentou de várias formas, tentou com corda, mas é meio louco, né, porque vira uma coisa meio agressiva, assim, aquela corda. Mas tem que ter, porque... Senão fica impossível de andar com a bateria e o carro, tudo. E um instrumento específico virou o abadá do bloco. Sim. Vamos falar dele? Vamos entrar nesse assunto polêmico. Vamos. Hashtag tamborim. Tamborim. Não vá no bloco das pessoas com tamborim tocar se você não sabe tocar. O tamborim este ano está... abolido da charanga também. E do bloco agora vai também. Olha só. Você vê, né? As coisas que a gente tem que lidar, né? A pessoa passa na Teodoro Sampaio, não precisa fazer psicotécnico, né? A pessoa não precisa tirar o porte de tamborim dela. Não. Compra um tamborim desassistidamente e aparece num bloco de carnaval pra tocar. E não tem problema como ficar com dor no ombro nem na lombar, porque ele é super leve. Não é verdade? Nossa, é muito fácil. Uma tuba ninguém quer comprar pra poder não quer. se infiltrar no bloco de carnaval. Não quer. E é muito louco, porque eu, particularmente, no samba, nessas formações de bateria, de escola de samba, de bloco, de tudo, eu acho o tamborim o instrumento mais difícil de tocar. É o mais difícil, com certeza. É o mais difícil. Com certeza absoluta, é o instrumento mais difícil de tocar. Todos são, claro, mas assim, a gente, né, se desenvolve na caixa, no surdo, uma marcação ali. Agora, o tamborim... Mas é interessante falar disso, né? Porque, por exemplo, se você for pegar os instrumentos mais tradicionais, o surdo, ele tem uma marcação constante. O máximo que pode acontecer, em algum momento seu braço vai cansar e o andamento vai começar a cair um pouquinho. Acontece. A caixa também tem uma marcação constante, chequerê. O tamborim, ele é o que tem a célula mais complexa, né? Ele entra com uma clave rítmica, que é complexa, e que a ideia do tamborim é justamente desenvolver a clave. Então não é uma pequena célula que vai ficar ali parada o tempo inteiro. Ela vai fazer um desenho, contornar a música inteira desenhando a música, né? Então, um equívoco gigantesco, equívoco rude a pessoa achar que o tamborim é um instrumento simples de tocar. E se você pede para a pessoa fazer só uma marcação, por mais simples que seja, eu já ouvi isso muito, Thiago. As pessoas falam, mas só isso? Eu não vou poder fazer o... Aí, várias vezes eu já falei, então faz aí. Isso eu acho que tem a ver também com esse aspecto político da coisa, porque a gente está sempre um passo atrás do que é o Carnaval de São Paulo, né? Teve esse momento... bom, assim, sendo muito claro, né? No começo da gestão Haddad, houve uma mudança de pensamento, houve uma mudança de olhar
para a cidade, a coisa de ocupar espaço público, né, de trazer todo esse questionamento de por que a gente, né, esse medo que a gente tem da rua, né, que as pessoas têm da rua, de estar na rua, a rua apenas como veio de ligação de um lugar para o outro, ou a rua como uma parte legítima da cidade, onde você pode estar na rua, né? Então isso veio com a gestão Haddad. A partir daí, a gente está sempre um passo atrás do que é o carnaval, porque de repente mais e mais gente começa a querer ficar em São Paulo, a coisa começa a ficar mais interessante, você tem mudança de gestão e aí entra um secretário de cultura que odeia cultura, e aí o carnaval sai da cultura, vai pro turismo, volta pra cultura, cada ano uma gestão, cada ano um pensamento, cada ano um decreto, a gente fica ali no meio da coisa também sem entender e tal, e acho natural eu, você, nós que somos músicos, a gente que trabalha com isso, querer olhar também, óbvio, a gente já tá olhando pelo aspecto político da coisa, mas não abandonar o aspecto musical também, né? Opa! Então, acho natural que, até como um negócio legítimo, né? Por exemplo, a charanga tem oficina, a gente dá aula, você ensaiar, você virar professor também, né? E fazer disso também uma possibilidade de trabalho, mas também um jeito de enriquecer a festa, né? Sim, exatamente. E esse é a minha grande vontade. Esse é o que mais me impulsiona. De olhar a bateria e falar, não, vou arrumar essa bateria aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu dei aula durante o ano, principalmente para a galera da bateria. Uhum. Infelizmente, nem todos os batuqueiros foram, o que é uma coisa que também, eu presto muita atenção. E isso é uma coisa curiosa também, né? Porque os músicos, né? Eu tô fazendo aspas voadoras aqui. Os músicos, eles vão trabalhar no carnaval, né? São pouquíssimos blocos aqui em São Paulo, desses quase 900 que vão desfilar esse ano, que são, de fato, comandados por quem é músico, né? Uhum. Músico que eu tô dizendo no sentido de ser músico profissional, que trabalha com isso, que toca todo dia, né? Que na quarta-feira de cinza continua sendo músico, né? Nesse sentido. Por um lado, eu acho muito bom, porque tem a coisa do amador no melhor do sentido, né? Do amor mesmo pela coisa, né? De não querer tornar aquilo como profissão. E aí também a gente fica, né, sempre nesse equilíbrio, assim, né? Entre ter as pessoas que estão ali por amor e tal, e também tentar dar uma organizadinha mínima e fazer o negócio ser uma manifestação cultural relevante, né? Exato. Mas é muito amor mesmo. As pessoas, talvez, os músicos não façam isso porque realmente... É muito amor. É muito amor. É muito amor. Porque é muito trabalho, não pago, né? O nosso bloco, principalmente, a gente nunca ganhou dinheiro com nada. Porque todo o dinheiro que a gente consegue arrecadar de chapéu, show que a gente faz com a banda, que tira porcentagem pro bloco, e todo o dinheiro que a gente consegue é para pagar o carro, para, às vezes, comprar água pra bateria e para pagar o aluguel da sede que a gente precisa, porque é muita coisa que a gente tem. Tralha, instrumento, estandarte, tecidos e mais tecidos. E aonde guarda tudo. Tanto surdo durante de março até janeiro, a gente né? paga um lugar. Então, e sem falar do nosso trabalho mesmo. Né? Inclusive porque nós somos todos artistas e a gente performa toda terça-feira a partir de outubro, né? E se planeja o ano para saber que no fim do ano, toda terça-feira nossa, a gente tem um trabalho não remunerado em prol da comunidade e das manifestações populares da cidade de São Paulo. Isso aí. É muito amor mesmo. Contando agora com o pitaco do instrumentista, grande amigo nosso, Rafael Moreira. Salve, Tiagão. Seguinte, mano, a minha trajetória no Camisa pessoal começa em 88. Eu fui batizado dentro da quadra do Camisa Verde e Branco no dia do aniversário da escola pelo Carlos Alberto Tobias, comandante Tuba, que filho do seu Inocêncio, e depois veio ser presidente do Camisa durante vários anos. A minha avó conheceu
o Tobias, meados dos anos 60, e ele a convidou para ingressar ao Camisa Verde e Branca, e desde então a minha família nunca mais saiu de lá. Todas as gerações após a minha avó são camisa verde na minha família. E a coisa que eu acho mais marcante na bateria do Camisa, com certeza, é a batida de caixa. Lembra muito o Aguirre de Oxóssi e é muito marcante. Além das terceiras também. A montagem da bateria na época do Mestre Neno também foi uma coisa que diferenciou muito das outras baterias. Mas a principal característica é essa batida de caixa, que a gente costuma dizer que dá para reconhecer a bateria do Camisa de longe. Você sabe quando a bateria do Camisa está tocando de longe por conta dessas peculiaridades rítmicas, né? Como a batida de caixa, antigamente os tamborins, os chocalhos eram atrás da bateria, cuíca também. E a batida marcante na terceira ali. Aproveitando para saudar Patricinho, que para mim foi um dos maiores surdistas que eu já vi tocar na minha vida. Grande Rafa, contando aí um pouquinho da história dele com o carnaval, com Camisa Verde e Branco, e mostrando esse lado familiar do carnaval. E voltando aqui ao Ori Music Lab com Vitória dos Santos. Salve, salve, salve Moreira. O Camisa Verde é nossa madrinha. É a nossa escola madrinha, todo mundo do Agora Vai é apaixonado pelo Camisa. O Camisa ajuda a gente em todos os sentidos, sempre participa dos nossos eventos. Quando a gente faz a tradicional festa de rua no dia 25 de janeiro, eles vêm e participam. Esse ano a Fúria Beiçuda e o Classe A também estão muito parceiros. Classe A, que é o time... O futebol e samba. É o time e o bloco do Classe A. Time e o bloco. Time campeão da Várzea. Isso aí, a gente está ensaiando toda terça-feira lá na sede do Classe A. Salve, seu Zé. As pessoas falam muito de uma retomada do carnaval, não sei o quê, que na verdade é uma coisa que nunca parou. Talvez em algum momento saiu do radar da Zona Oeste paulistana, talvez tenha saído do radar da mídia tradicional, mas nunca parou, né? As escolas de samba estão aí a milhão, né? Há quanto tempo? Não sei nem dizer. Saiu do radar, porque nunca esteve no radar, né? Na verdade. E aí, talvez hoje tá num radar, porque exatamente a Zona Oeste chegou, né? E as pessoas desconhecem que existe todo um movimento do carnaval na periferia, só que ele não é ligado a esse carnaval de rua, de marchinha, ele é ligado às escolas de samba, a batucada do samba, né? Não Exato. Não é a marchinha, não é o Alalaô, é uma outra coisa, né? Exato. A relação da galera de perifa, a galera que é mais tradicional mesmo, é mais com samba mesmo. Samba enredo. Samba de batucada mesmo, né? Eu vi a apresentação lá do Classe A com a Fúria Beiçuda, é uma bela de uma bateria mesmo, aquele surdo de primeira e segunda, fincado, maravilhoso. Só preto retinto. Só preto retinto. Não tinha um mais claro. Tipo, impressionante. Maravilhoso. E samba. Oiá, do Sensação. Uhum. Só samba clássico dos anos 90. Então, eles têm essa relação, né? Acho que a marchinha, não sei, nos blocos que eu conheço, que são o Classe A, a Fúria Beiçuda, a relação com a escola, o Camisa, eles têm uma relação direta com o samba. A marchinha é uma coisa que a gente foi resgatar. Mas também tem os cordões. Acho que cada um vai achando sua peculiaridade. Mas o samba reina. Que é um pouco o que o Rafa estava falando, que os blocos das escolas saíam, mas mais com os enredos mesmo. Antes de retomar essa coisa, ou de iniciar essa coisa, assim, toda essa febre do carnaval de rua, dos bloquinhos e tal. E a leitura que eu faço disso é que uma parcela da população de São Paulo, um pessoal de classe média que tem grana para viajar no carnaval, vai para o Rio de Janeiro, vai para Recife, Olinda, vai ali para Salvador e vê isso lá e quer trazer para cá. Enfim, aí a gente não vou nem entrar nesse zeitgeist todo, né? Era um outro governo, né? A gente estava um pouquinho melhor de grana. Coincide com a volta dessas pessoas para São Paulo, com o mandato do Haddad.
a coisa ficando mais propícia, né, nesse sentido. E aí inverte um pouco, porque eu lembro que assim, eu sempre trabalhei bastante no carnaval. E eu trabalhava com baile, fazia baile de salão. A gente tocava em lugar fechado, tocava em, sei lá, Cartola, Clube Ons, fazia baile do Alto Borogodó. Tinha um monte de lugar, assim, né? Salão de festa de clube. Então daí vem, as marchinhas, elas eram o carnaval de salão, na verdade, né? Sim. Não é... Vai pra rua depois, né? E aí justamente essas pessoas que estavam indo no carnaval no lugar fechado começam a fazer esse carnaval na rua. Tanto que rola uma troca. Esse carnaval de salão acabou, né? Não tem mais baile fechado, né? Não tem... Acabam os blocos ali quando começa a escurecer e não tem mais pra onde ir, né? Eu nunca vi e eu duvido que o povo queira sair da rua. Duvido. Uma vez que você vai pra rua uma vez, você não quer sair da rua nunca mais, né? Exato. Conta mais um pouquinho de como que é a vida do Agora Vai de março até janeiro. Bom, de março a outubro, a gente fica combinando de se encontrar e nunca encontra. Faz parte. Processo faz parte. E aí, em outubro, a gente começa a se encontrar no bar, beber e compor a nossa marchinha autoral do ano. Uhum. Marcha Samba Enredo, a gente chama. Qual que é o tema desse ano? Tema. Ô glória, chegou o dia, na encruzilhada com o Exu, vou me pintar de roxo e amarelo, vou enfiar purpurina até no cucurió. A barra tá pesada, mas a gente não tá só, não tá, cucurió. Pombagira, anda comigo, seu poder é bem maior. Na bagaça terapia, vem cá meu bem, me froge todo dia. Carnaval até abril, o Agora Vai é o mais gostoso do Brasil. Quando chega fevereiro, tô excitada tocando no chuveiro. Chega de tanto cinismo, orgasmo coletivo pra acabar com esse fascismo. Orgasmo coletivo. A gente vai mudando a letra de outubro até um ensaio antes de desfilar. Espetacular, sensacional. Pô, o tema tá aí, é Exu, é política, é isso, né? É incontornável, né? E eu acho que hoje, cada vez mais, né, com tantas obrigações, com tanto protocolo para colocar o bloco na rua, é inevitável que a coisa fique cada vez mais politizada, né? Sim. A gente sempre lidou com o bloco como uma ação política. É fato, isso não sei se é a primeira ou a segunda intenção maior. Se é a alegria ou se é a política. Acho que são as duas juntas numa coisa só. As marchinhas sempre brincaram com alguma coisa terrível que está acontecendo pra gente se divertir mesmo nessa loucura que a gente está vivendo. Dizem que quanto pior tá o cenário político, melhor é o carnaval. Quanto você acha que esse carnaval vai ser bom? Não, isso pra gente não se aplica. Porque a gente ficou muito tenso com o último carnaval. A gente sempre teve uma relação maravilhosa com a polícia, com a prefeitura, pra nunca ter problema com os nossos foliões. Então, ano passado, 7h da noite, caiu aquele pé d'água na terça-feira. E a gente teve que parar, porque o carro de som pifou. E aí fica aquela resquício de gente, resquício de 10 mil pessoas lá espalhado. E a polícia chegou 8h da noite, xingando a gente, xingando minha mãe, avisando que às 10h ele voltaria. E ele voltou às 10h, dando tiro de bala de borracha, a queima-roupa, jogando bomba de gás lacrimogênio. Tipo, nosso maestro e nossa amiga tomaram um tiro, assim, 10 metros de distância, sendo que a nossa rua tinham 10 pessoas. Ele alegando que tinham 100 mil pessoas na rua, que já estava vazia, né? Foi muito bizarro, foi muito desesperador. A gente não se curou disso, mas a nossa resistência não é a de chuveiro. Opa! Chamar mais uma vez o pitaco valiosíssimo aqui do Rafa Moreira. E sobre a relação da escola de samba com o carnaval de rua, hoje tem uma separação, mas eu sou de uma época em que o carnaval de rua aqui em São Paulo eram as escolas de samba, porque além de várias escolas terem os seus blocos de rua, que desfilavam uma semana antes,
do desfile oficial da Tiradentes, do AMB, as escolas costumavam a desfilar em seus bairros, em suas comunidades após o desfile oficial. Além de que também tinha os ensaios de rua. Eu me lembro muito bem dos ensaios de rua do Camisa, na Marquês São Vicente, na Rua Cruzeiro, Rua Anhanguera, a gente atravessava tudo aquilo ali. E era, para mim, o momento mais gratificante, porque a sensação de você levar para a rua, para a comunidade de graça, desfilar pelo bairro que você estuda, que você mora, que você tem amigos, pra gente isso era sensacional. Então o carnaval de rua, na minha cabeça, começa com as escolas de samba, nos ensaios de ruas, nos desfiles não oficiais. Tem se perdido muito isso atualmente. As escolas hoje em dia têm um cunho cultural e social bem menor do que tinham antes, e o carnaval de rua acabou tomando, entre aspas, né, tomando esse lugar. Mas eu acredito que o carnaval de São Paulo vai melhorar muito quando ele se reencontrar com a sua população, com o povo, de fato, né? Quem faz o verdadeiro carnaval, que é o povo da rua. E essa é uma crítica que eu deixo aqui, aproveitando o espaço, e dizer também que realmente o carnaval não para, o carnaval da escola de samba não para. Parece para as pessoas que o carnaval começa em janeiro, mas não. O carnaval começa na quarta-feira de cinzas, né? As escolinhas de bateria, os ateliês, os barracões estão sempre a mil. Bom carnaval para todos nós, que os blocos de rua cada vez cresçam mais e que as escolas de samba possam se encontrar novamente com o povo, que é de fato o principal protagonista aí, certo? Um abraço a todos vocês. É isso aí, pitaco valiosíssimo do Rafa Moreira, grande percussionista, grande amigo, queridaço. De volta aqui no estúdio com Vitória dos Santos. Tem muita coisa, né? Muito assunto dentro do carnaval, né? São as escolas de samba, é o samba presente na periferia, toda essa movimentação dos bloquinhos, aspas voadoras, quando eu falo bloquinhos, né? Com tudo isso, gente que quer vir porque tem a oportunidade de fazer uma grana, gente que faz por amor. Como que você vê tudo isso que está acontecendo agora em São Paulo? Acho importante a gente estar aqui fazendo festa. Eu acho que a principal coisa que eu mais gosto é de colocar São Paulo como um lugar de diversão também. Não só de trabalho, de estresse, de sofrimento, porque além do que a gente não tem como sair. E se a gente tem opção aqui, qualidade de vida melhora muito. Então, eu fico muito feliz com isso. Eu sinto que a gente não protege tanto o carnaval como uma expressão artística do cerne, assim, sabe? De compor marchinhas. Isso é uma coisa que eu mais gosto de coisa de bloco de carnaval, que é aquele calor e a união de você ir na casa do fulano e fazer uma comida e tomar uma cachaçinha e compor uma marchinha e fazer arte de todas as maneiras, como é na escola de samba, né? Sim, a arte é inserida dentro da vida das pessoas como uma coisa do cotidiano, natural, isso é ancestral. Com certeza absoluta. E é legal, esse ponto eu acho que é importante, né? Tem uma diversidade muito grande aqui em São Paulo, dentro de todas essas características das manifestações, das mais ou menos espontâneas, né? Uhum. Os artistas de fora, quando vêm, às vezes é a única oportunidade que o morador aqui da cidade vai ter de assistir aquele artista, é quando ele estiver ali no carnaval, tocando de graça na rua, né? Mais importante também, acho que especialmente por parte do poder público, de olhar com carinho e cuidar, zelar pelas coisas que são daqui, que estão aqui, que tem raiz, né? Aonde existe produção cultural de fato, né? Seria bem importante que esse olhar tivesse um pouquinho mais de atenção, né? Exato, é isso. É isso, Vic, muitíssimo obrigado pela presença aqui, adorei o papo. Considerações finais? Maravilhoso, hoje sexta-feira tem Iluobá de mim. Pra mim a abertura oficial do carnaval é o Iluobá. É o Ilu, bloco parceira também. Curta seu carnaval com consciência, não assedie as mulheres, por favor. Importantíssimo. Não
entre no bloco das pessoas tocando tamborim. Se você não sabe tocar tamborim, tá? Vamos ter um pouquinho de noção e ser feliz. E se você for no bloco Agora Vai, na terça-feira de carnaval, por favor, vá de roxo e amarelo. Tá dado o recado, maravilha. Valeu, Vi. Encerrando o episódio número 12 aqui do Sabsom, diretamente do estúdio Ori Music Lab, podcast que é realizado em parceria também com a distribuidora Trattori. Tá na grade de programação da rádio online Dub Lab Brasil. Além de ouvir no seu player preferido, você pode escutar o podcast no YouTube e seguir para saber mais sobre o que está acontecendo aqui nas redes sociais, especialmente no Instagram, @SabsomPodcast. É isso aí. Valeu e bons sons.